Bom, a terceira lei, que é a nossa lei que nós vamos falar. Vamos então falar dessa terceira lei para a gente entender agora todo o processo do destino, do gerenciamento. É importante saber da lei da evolução, da lei dos ciclos e da lei do karma, porque não adianta só querer entender destino sem entender evolução e sem entender também ciclos. Karma é a lei da ação, da causa e do efeito, do espírito e da matéria. Tudo isso acontece simultaneamente. As três leis, elas estão interligadas. A evolução acontece junto com os ciclos e junto com os ciclos tem as ações e as reações, que é o próprio karma. Tudo isso é uma coisa só. Só que nós não conseguimos entender três coisas acontecendo simultaneamente. Por isso que nós separamos em três leis. Mas na realidade é uma lei só, vista de três aspectos. Então não existe diferença de evolução e lei do karma. Não existe diferença de lei de ciclos ou da reencarnação para o ser humano em relação à lei do karma. É uma coisa só. Só que é difícil entender tudo isso acontecendo simultaneamente. Por isso que nós separamos em três. Mas elas acontecem juntos, instantaneamente. Por isso que é importante a gente saber o que é evolução, como é que se processa, o que é reencarnação, como é que se processa, senão nós nunca vamos entender o que é karma e como ele se processa também. Então as três leis são simultâneas. E para fechar essas três leis operando juntas, acontecendo juntas, vamos falar da lei do destino ou da lei do karma, que analisa as causas e os efeitos. E a lei é a correlação entre causa e efeito, entre ação e reação. Karma é, portanto, a lei do equilíbrio universal. Então, existe o desequilíbrio, que é o caos, a manifestação, e existe o equilíbrio. Então, todo o processo que leva à espiritualidade é um processo de equilíbrio. Quanto menos desequilíbrio a gente tem, mais equilíbrio nós temos. E a chave, o tarô, mostra isso pela lâmina 12, que é o equilíbrio. É um dos nomes do enforcado. Tem que estar equilibrado bem no centro de como ele está preso pelo pé. E é a carta que mexe mais rápida, que tem muito mais coisas do que as outras cartas. Não é parado, não. É a carta oposta. Se vocês virem a lâmina 12 do tarô, não tem nada a ver com o enforcado de pé preso. É totalmente diferente. É exatamente o oposto. Imagina o que é o oposto, aí vocês têm a figura do tarô. Então, existem algumas considerações básicas que a gente tem que saber. Primeiro, karma é polar. Muitas pessoas só colocam o karma como negativo. Não, doença é karma, tristeza é karma, miséria é karma, violência é karma. Não, alegria é karma, felicidade é karma, saúde é karma. Então ele é polar. E o contexto humano sempre olha karma como algo ruim, algo pesado. Não. Por isso que as pessoas têm medo de karma, fogem do karma, não estudam o karma, porque acham que são coisas ruins. Não é? É os dois lados. Isso é fundamental. Outra coisa fundamental, que existe o karma total e o karma parcial. É impossível a nossa personalidade, no momento atual, querer resolver todo o karma de uma vez só. Ou seja, eu nascer e uma vida só, eu vou então esgotar toda a minha carga negativa kármica e transformar o karma negativo em positivo. Não dá, é muita coisa. Qual é a minha idade? 1 bilhão, a idade de vocês. 664.501.104 anos. Mas a gente agiu de uma forma errada, principalmente há 280 milhões de anos atrás, quando houve o paraíso. Então, quando ganhamos a mente. Então, de 280 milhões de anos atrás até hoje, até então, tudo estava equilibrado pela própria hierarquia, pelas hierarquias. Mas de 280 milhões de anos atrás até hoje, nós geramos o karma, que foi a expulsão do paraíso na fase lemuriana. Depois teve a fase atlântica e agora estamos na ariana. Quanto a gente tem de karma? Então, imagina, numa vida só, eliminar o karma. E o que a gente ouve? Às vezes, alguém fala na rádio, eu não estou criticando o comunicador, eu estou expondo a verdade. Não, você tem mais 3 vidas, você vai nascer mais 5 vezes. Ah, essa eu já vi de monte, é a minha última reencarnação. Graças a Deus essa é a última, porque a taróloga falou lá, falando e tal, falou, gente, é fria, não vai nessa, que tem chão aí. Nós estamos com 1.955.884.804 anos e temos que chegar até 4.320 milhões de anos. Não chegamos nem na metade. Então tem muito para ver, muito para fazer. Sobre o karma, eu vou explicar bastante agora. O karma é polar, positivo e negativo. Existe o karma total, que é toda a experiência conjunta que eu estou devendo, e o parcial. Como é que é o parcial? É quanto eu aguento em cada vida. Quanto que eu aguento? Aí vem uma carga parcial. Por exemplo, qual é o meu karma? É o karma que eu aguento. Ou seja, nós não podemos reclamar do karma, porque Deus dá o karma segundo as possibilidades que cada um tem de trabalhar o próprio karma. Então não existe karma impossível de ser levado. Agora, se eu sou bom para resolver meu karma e ter uma carga pesada, aí vai ser dando mais. Bom, o cara é bom, joga mais, pô, o cara resolve. Ele tem que esgotar essa carga. Por isso que determinados processos aceleram o
karma. E as pessoas acham que isso é ruim nada, é evolução. Quem não está sofrendo, quem não está se confrontando, lutando para vencer, onde tudo é fácil, nada de ruim acontece, tudo é favorável, com certeza ele está fora da lei, fora da evolução, ele está à deriva. Vocês já vão entender isso. Tem deputados aí, salafrários, sem vergonha, as pessoas que roubam o público, em geral, criam falcatruas, são verdadeiros irmãos metralhas. O que acontece? Tem uma vida feliz, nada acontece, tudo está bem. Você fala, caramba, olha só, o cara é mau, o cara é ruim, tem uma vida boa, não fica doente, tudo dá certo. É que atrás dele tem forças que alimentam isso para dar bem. São forças diabólicas, são forças anticrísticas, forças de destruição, de conspurcação, que favorecem essas pessoas para que elas prejudiquem um monte. Então eu levo vantagem, leva dinheiro, ninguém me pega, roubo, tenho tudo aqui. Quanto mais eu roubo, parece que Deus me protege. O certo é roubar. Certo? Sim, para prejudicar os outros. Só que quem está atrás dele não é o Cristo. Não é a verdadeira felicidade. Essa é falsa, essa é efêmera. Não é a verdadeira. Então, é a força anticrística. Então, o fato de sofrer ou de ser feliz, vocês vão ver que não tem nada a ver com o karma. Por um lado. E por outro lado, tem tudo a ver. Então, karma total e parcial. Karma pode ser individual e coletivo, e nós temos os dois. Todos nós temos uma carga individual e uma carga coletiva, todos nós. Karma familiar, karma de raça, karma de coisas que aconteceram no país. Por exemplo, o povo americano vai pagar o karma que o Bush está desencadeando junto com seus asseclas, diretores, militares, etc. Tudo está sujeito ao karma. Qualquer hierarquia está sujeita ao karma. Ela só não está sujeita ao karma se ela não está manifestada aqui. Mas Jesus, quando se manifestou, Buda, Krishna, Moisés, Davi, qualquer ser de hierarquia, mais de 100 Zoroastros, quando ele se manifesta, ele está sujeito ao karma. Então, quando Jesus se manifestou, ele tinha o karma. Ele entra com o karma zero, mas ele assume karma. Então, ele tem karma. Só que ele faz uma coisa boa, ajuda tanta gente que ele pode fazer tudo que é de errado que praticamente nem existe, é eliminado na hora, de tanta coisa boa que ele faz. Mas todos eles, ninguém escapa do karma. Então, Jesus tinha seu karma. As hierarquias têm karma também. Só que é diferente do que nós. Que eles nascem de um karma zero, quando entram aqui, e conseguem trabalhar muito mais fácil. O karma do Gólgota, Jesus mudou o karma da humanidade. Então o cumprimento kármico de Jesus foi muito grande. Por isso que ele morreu crucificado, por isso que ele sofreu muito mais do que foi mostrado nesse filme recente que a gente ouve pelas crônicas, eu não assisti, mas muito mais, sofreu muito mais. Por quê? Porque ele deu coisa boa. Então você não pode ter uma coisa boa se você não trabalhou o lado negativo. Ninguém recebe nada de bom se ele não trabalhar o lado negativo. É impossível dar uma coisa boa para uma pessoa se ele não teve uma transformação do negativo. Não tem isso daí, que é uma lei de compensação. Então o karma do Gólgota é um karma que envolve a humanidade, é o próprio karma de Jesus, também tem karma. Nada é casual, mas sim tudo é causal. Tudo tem uma causa, tudo tem um motivo. Ou seja, tudo está relacionado à lei do karma. Na razão de causa e na razão de efeito. Então, tudo tem um motivo, tudo tem uma causa. E o que permite entender isso, que tudo é causal e não casual, realmente é a lei do karma. Falando especificamente da lei do karma, qual é a função dela? É destinar, ou seja, tudo tem uma função, não tem? Qualquer pedra, qualquer mineral, qualquer vegetal, qualquer animal, qualquer ser humano, tudo tem uma função, tem uma finalidade na vida, na existência, na evolução. E a lei do karma, então, o que faz? Destina. Aí vem destino, que é destinar, é dar um fim, é fazer aquela missão acontecer. Então aí a gente entende o que é karma. Karma como lei do destino. É a lei que gera o destino. E o que é o destino? É a finalidade. O que deve ser. É a missão que cada um tem. Aquilo que ele tem que fazer como ser humano, como homem, como mulher, ou como animal, ou como planta, ou como mineral. É o que tem que ser. É destinar e equilibrar toda a evolução. Equilibra, porque quanto mais equilibra, mais próximo da lei está. Então a lei é representada por uma balança de dois pratos. Então se está pendente para um lado é desequilíbrio, para o outro desequilíbrio. Então ninguém fica santo e ninguém adquire poderes superiores. A iniciação se olhar só o bem. Se vocês somente praticarem o bem, vocês estão fritos. Pegue o filho de vocês e só dá coisa boa para ele. Vocês vão criar um monstro. Só dá o que ele quer, só coisa boa, só prazer, só felicidade. Vocês vão criar um monstro. Você tem que dar castigo, tem que dar proibições, porque aí ele entra no jogo de equilíbrio. Tem que ter os dois. Agora, dá tudo ruim também. Não dá nada de bom. Só dá pancada, só dá cacetada, só judia. Você vai criar o quê? Um monstro também, do outro lado. Pelo bem e pelo mal. Então, o certo equilíbrio. Por isso que chama-se fio da navalha. É andar em cima do muro. Não para não tomar decisão, como equilíbrio. Para nem pender para o mal e nem pender para o bem. Nós temos que entender o mal. Eu só vou saber trabalhar o bem se eu saber o que é mal. Veja o que é Kimbanda. É uma das filosofias mais lindas que existe. É Kimbanda. Porque faz a pessoa entrar no mal, entender o que é mal
para poder transformar o mal em bem. Mas quando a pessoa começa esse processo, o mal já faz a cabeça e ele entra nas maias do mal e acaba mudando de lado. Mas o verdadeiro mago, ele entra na quimbanda e a quimbanda não faz mal para ele. Ele entende, ele vê um ritual satânico, ele vê realmente o mal como é que é, em toda a sua plenitude, para poder saber o que ele tem que fazer para neutralizar aquilo e transformar aquilo em bem. É bem diferente. Mas ninguém consegue. Então a quimbanda virou prática de magia negra por isso. Mas não é não. Originalmente ela surgiu como alta consciência. Por isso que nós não atacamos religião nenhuma. Muito menos até mesmo a quimbanda, que é mexer com essas forças tenebrosas. É importante saber. Saber como Lúcifer, trevas, atua e como Lúcifer, luz, atua também. Os dois lados. É saber uma doença, como é que ela funciona e a cura daquela doença, como deve funcionar também. Os dois lados. Tipos de karma. Existe o individual e o coletivo. O individual relacionado à experiência pessoal e o coletivo relacionado à raça, família e assim por diante. Carga kármica. Todos nós temos uma carga kármica total e uma carga kármica parcial. A cada experiência de personalidade, nós recebemos uma carga kármica que nós temos que administrar. Ou nós somos incompetentes e administramos muito mal o karma e acabamos tomando bordoada na vida, e para gerenciar, controlar o destino, o que nós temos que fazer? Entender o karma e saber como gerenciar o karma. Então, chega de apanhar, chega de sofrer, dá para fazer acordo, dá para empurrar com a barriga, dá para mudar. A gente pode mudar o karma. Então, o karma não é imutável, todo ele. Parte é. E o que é imutável, dá para também fazer algum tipo de cambalacho ali, dá para fazer algum tipo de negócio com ele, que nós vamos falar. Então, a carga kármica. Nesse total de 1.664.501.104 anos, nós geramos karma. Principalmente de 280 milhões de anos para cá. Antes, as hierarquias também estão com a gente. Então, a gente não tem muito compromisso. Mas tem restos, sobras hierárquicas de erros do passado, atrasos do passado, que distribui para toda a humanidade. Mas, como indivíduos, quando ganhamos a mente do paraíso para cá, ou 280 milhões de anos, nas fases adâmica, hiperbórea e até beados, meio da raça lemuriana, ou seja, 280 milhões de anos atrás, exatamente, o gerenciamento do karma era divino, as hierarquias faziam isso. E nós somos hierarquias também. Só que a nossa consciência está aqui como ser humano, mas também o nosso espírito é hierarquia. Então nós temos esse karma também que nós gerenciamos. E como espírito nós temos. Existe o gerenciamento humano a partir de 280 milhões de anos atrás para aqui, desde a expulsão do paraíso. E é esse que forma o karma total que nós temos que administrar com a nossa cabeça, com a nossa individualidade, com a nossa personalidade, logo depois da expulsão do paraíso. Junto com o karma existem os julgamentos. Existem julgamentos maiores e julgamentos menores. E como é que é o julgamento? O julgamento não é a gente ir numa sala, ser chamado, você fez isso, eu vi, você fez aquilo escondido, eu peguei você, tá aqui, não vem mentir porque eu sei. Não, isso não existe. O julgamento, ele se dá no momento da morte. Ou seja, quando a gente morre, eu vou dar o último suspiro, vou morrer. Naquele momento que eu estou morrendo, me passa totalmente a minha vida em infinitésimo de segundo, desde o momento da morte até o momento do nascimento, onde eu tive os meus primeiros entendimentos como ser humano. Passa tudo. Quando tem uma situação negativa, forte, aí fica mais visível. O restante, que é mais ou menos simples, passa rápido. O que é aquilo que é marcante, fica marcante quando se mostra. E o que é positivo, a mesma coisa. O que é fraco, normal, passa rápido. Agora, aquilo que é importante, que mexeu muito de forma positiva, fixa. E essas grandes fixações negativas e positivas vão mudando aquilo que a gente chama de umbral, que é o nosso corpo astral, que é a nossa alma total de todas as encarnações. Então meu umbral começa a ficar feio, começa a ficar horrível em cima dos meus erros. E menos feio, menos horrível em cima dos meus acertos. Então quando a pessoa está vendo, ele está sentindo o ódio, ele está sentindo os vícios, está sentindo os erros que ele cometeu, os crimes que ele cometeu, aquilo que realmente é grave, está sentindo a felicidade. É uma confusão enorme. É muito forte isso no momento da morte. E essa passagem é o quê? É o julgamento. Automaticamente já é compensado. É uma conta de balanço. Mal é passivo e bem ativo. Então é um balanço. E automaticamente já está determinado pelo balanço que se mostrou no momento da morte, naquele infinitésimo de segundos, para onde que eu vou. Se for uma carga muito pesada, eu vou para o inferno, que é a região equivalente. Onde que me atrai? Aquilo que eu sou, a minha configuração, frente àquilo que se mostrou para mim no momento da morte, ruim, vai me levar para a região ruim. Se por acaso os vícios acabaram com a minha vida, eu fui um viciado desgraçado, e tudo quanto é porcaria, drogas, químicas, etc. Quer dizer, acabei com a minha vida,
vida, com a vida da minha família, com todo mundo, então eu vou ser atraído para a região dos vícios. Se eu sou um suicida, para a região dos suicidas. Se eu sou um criminoso, para a região dos criminosos, que são bolsões. Escuros, tenebrosos, terríveis, onde o sofrimento é muito grande. Por quê? O que acontece no astral, astralmente falando, é 100 vezes a 1000 vezes mais intenso do que acontece fisicamente. Então, se nós sentíssemos com a nossa consciência astral o que nós sentimos com a consciência física, a gente nunca usaria uma droga, nunca faria uma coisa totalmente errônea para a evolução, porque é muito terrível. Só que o corpo denso, o corpo físico, dilui a astralidade e os efeitos sobre nós. Mas quando nós não temos o corpo físico, é emoção pura, dói. A dor no astral é horrível. O sofrimento no astral é horrível. A gente não tem ideia do que é inferno. A pior dor, que é a dor do parto, a mulher sentiu isso. Multiplica de 100 a 1000 vezes uma dor de parto, vocês que já foram mães. É a dor, limite de dor que tem. Dor nos rins, vocês já sentiram. O homem também tem parto, quando expele uma pedra, quando vai pro ureter. Então é uma dor de parto também, que mais se assemelha à dor do parto. Então multiplica de 100 a 1000 vezes aquela crise de uma dor de rim. Terrível. Ou qualquer dor pior que a gente conheça. Mas se eu sou mais ou menos a média, Maria vai com as outras, estou na média geral, povão, média geral, para onde que eu vou? Para uma região mediana, onde tem bem e onde tem mal. Eu não sou tão ruim, mas não sou tão bom. Então eu vou numa região tenebrosa. Então tem a tenebrosa inferior e a menos tenebrosa superior. Então existe o purgatório de baixo e o purgatório de cima. Ou seja, uma situação muito ruim, das piores situações humanas, em ódio, inveja, intriga, decepção, que são um purgatório ruim, ou um menos ruim, mais aceitável. Que é mais ou menos o que a gente vive aí, com sofrimentos, guerras, ansiedades, tristezas, melancolias, exatamente como nós vivemos no dia a dia. Tanto é que quando a gente vai para essa região chamada purgatório, nós nem sabemos que estamos mortos, porque é tudo igual. É praticamente igual aqui. A vida no purgatório é igual a uma vida terrena. Se for essa vida sem vergonha, de sofrimento, de desgraça, com a sogra no pé, com o papagaio reclamando, com a desgraça que está aí, com as guerras que estão desencadeadas, como é que fica? É ruim? Mas existe aquele que é um pouco menor, pessoa que mora não na periferia dos problemas, mas ali nos bairros chiques, nos jardins do Éden, da solução, nos bairros melhores. Então, purgatório é isso. E existe uma região onde realmente a alegria é muito grande, a felicidade é muito grande, a luz é muito grande, a gente nem consegue ver o que tem lá, de tanta luz que tem lá. Chama-se céu astral. É tanta alegria, tanta felicidade, é um prazer, uma alegria, um conforto, que são sentimentos elevadíssimos, gostosos, gostosíssimos, 100 vezes mais fortes, a 1000 vezes mais fortes daqueles sentimentos que nós já sentimos, os melhores. Aquele primeiro beijo trocado, escondido lá no cinema, talvez. Ou sei lá eu, o momento da lua de mel, o momento que o marido falou até logo, até nunca mais, falou graças a Deus. Qualquer momento feliz na vida vai ser de 100 a 1000 vezes mais, é muito forte. Aí vem o julgamento. Então o julgamento nosso, individual, acontece assim. E nós temos um padrão. Qual é o padrão que nos vai determinar para o inferno, para o purgatório ou para o céu? Se eu estiver na média do padrão evolutivo da humanidade, e qual é a média do padrão evolutivo da humanidade? É estar no estado de arte, no estado de conhecimento, na aplicabilidade do que tem. Então, o que tem eu tenho que usar, eu tenho que participar do que tem. Por isso que eu não posso fugir e ir para a caverna. Aí, se eu for para uma caverna, você pensa que vai para o céu, aí que vai para o inferno mesmo. Já está na caverna do inferno. Então, fugir da evolução é ir na ação. Gerar karma pior do que errar na própria ação. Então, viver aí na Paulista, no meio de droga, encrenca, briga, trombadinha, etc., é muito melhor do que viver com o mestre aí, no meio da caverna, prometendo isso, prometendo aquilo. A inação é pior. Fugir da briga é pior. Fugir do confrontamento com o marido, do confrontamento dos vícios do filho, do confrontamento da família, fugir de tudo, fugir de si mesmo. Tem pessoas que fogem de si próprios. Isso gera karma. Então nós temos que enfrentar a nossa realidade. Enfrentar a realidade de quem convive com a gente. Ou resolve por bem, ou vai, ou racha, ou quebra a tampa da caixa. Tem que ser assim. É pau, pau, pedra, pedra, e ali, tem que enfrentar. Não tem como, não pode fugir. Não é fugindo que a gente resolve um problema. É encaminhando o problema e transformando o problema em solução, seja ela qual for. Pode ser solução que nos facilite ou que nos prejudique, mas tem que ser assumida. Esse é o ponto. Aí tem o julgamento que a gente chama individual. E o padrão é 28. Então qual é o padrão hoje? Ah, qual é o padrão? Não, tem que ter feito isso, assistido missa? Não, é o número. Então, quanto que a gente tem que ter de valores positivos? É esse número, é esse quanto. Quanto que é mínimo admissível. Então eu tenho que ter um fator positivo mínimo admissível. Então eu posso pecar, eu posso errar, eu posso fazer tudo que eu quero, mas tem um mínimo. Abaixo do mínimo, não. Você passou, você não tem o mínimo. Você acertou muito pouco. Por exemplo, quem está no pavilhão 9, existem injustiçados, mas a maioria não. A maioria tem culpa no cartório. Então aqueles não têm o padrão mínimo, porque não estão no padrão da humanidade. Esses políticos que estão de gravatinha e etc., estão abaixo do que esses penitenciários. São piores, mais sujos, mais sólidos do que eles. Então, não tem padrão para eles. Eles vão pagar, e pagar caro. E aí não interessa se é gravatinha, porque lá não tem colarinho branco. A lei do karma é inexorável. Quem não tem o padrão mínimo necessário para ir, pelo menos, para o purgatório, vai para o inferno. E ali é porrada
em cima dele, desculpe o termo, para ser bem preciso. Agora, se tem um valor mínimo, purgatório. Não, mas hoje cedo eu tenho muito mais coisa do que essa faixa do mínimo aí, do padrão 28, que é um padrão. Chama-se 28. Por quê? É 7 vezes 4. 7 ciclos em 4 etapas. Mineral, vegetal, animal, mineral. Dá 28. Tem o máximo. Ah, então, pera, você excedeu, você está acima da média, então você vai pro céu. Pouco importa se é crente, se é evangélico, se é budista, se é espírita, se é ateu. É o padrão. Não interessa a religião aqui. Não estou dizendo para vocês não terem religião. Ela é super fundamental. A religião ajuda os conceitos. Aquele que não consegue dominar a sua vida tem que depender de uma religião. Não faz coisas erradas por temor a Deus. Deus não é para ser temido. Deus é para ser amado. Eles querem que teme para não errar. Aí todo pastor fala, não tem que temer a Deus. Se não teme a Deus, você não vai para o céu. Tá, é fácil segurar a pessoa para não errar. Mas nós temos que errar não por medo disso que o pastor fala, mas por amor à verdade, por amor ao que é certo. O marido sai e viaja, então eu vou sair com todo mundo. Eu vou pôr chifre nele, meu. Não tá aí? A marido tá, sou uma santa. Nossa, não existe mulher melhor que eu. Tá, ou eu sou uma ou sou outra, eu sou as duas. Peraí, né? Não é o marido que determina, é ela que determina. Por isso que ter ciúme é bobagem. Se é para trair, facilita logo, assim trai logo. Já resolve logo o negócio. Ou aceita, corno manso, sei lá eu. Paciência, vida é de cada um. Mas não pode ficar nesse negócio. Então o padrão é 28. Existe o mal máximo. Então bem é mínimo, tem um mínimo. Mínimo admissível. Se não tem, é inferno. Se tem, dentro de um mínimo até um pouquinho mais, é purgatório. Se exceder o mínimo, tem muita coisa boa, é céu. Vamos olhar pelo lado contrário agora, pelo mal. O mal, existe o máximo permissível. Então se você ultrapassa o máximo permissível, é inferno. É porra, é cacetada mesmo, como a gente fala. Agora, está no limite inferior, pouco a menos do mal permitido, ou seja, você erra, você faz besteira, um monte de bobagem na tua vida, mas não é tão ruim. Então você vai pro purgatório, ou de baixo ou de cima, depende de quando está lá, mas você ainda está dentro do permissível. Mas caramba, eu não devo nada, eu tenho muito pouco mal, então praticamente nem tenho. Então, obviamente, eu vou pro céu. Então o que determina se nós vamos para o céu, purgatório e inferno, é exatamente o balanço kármico do que é mal e do que é bem. Esse exemplo eu acho que permite entender bem o mecanismo. Só que isso é assim, ó, infinitésimo de segundo. A vida toda, tudo isso faz, você já é julgado e você já é atraído. Semelhante atrai semelhante. Não tem conversa, não tem negócio. Ali você já foi. Morreu, não tem mais conversa. Antes de você morrer, não é porque eu vou pedir perdão que vai mudar tudo isso. Mas antes de você morrer, você pode estar destinado a ir para o inferno, mas nos últimos momentos da sua vida, não no último instante, nos últimos períodos, você se transformou, mudou muito, transformou pessoas. Aí, tem o seu valor positivo, você consegue até chegar no outro julgamento. Mas é automático. Não é uma sala que vem um próximo, aí tem fila, NPS, tem venda de senha, nada disso. Ali é instantâneo, no momento da morte. Então nós somos julgados assim. E a humanidade? É a mesma coisa. Só que quem faz o julgamento do padrão chama-se Avatara. Então quem é que deu o padrão da humanidade? Jesus, no ano 5. Quem é que vem julgar a humanidade agora? Jesus, no ano de 2005. Ele deu o padrão, quem está dentro da humanidade? Esse tá, aquele tá. Esse povo tá, aquele não tá. Você acha que o povo americano está dentro do padrão? Não, não está. Por causa do domínio. Exageraram no domínio. Ah, mas eles são ricos também, é uma sociedade próspera. É nada. Nós estamos melhor do que eles, se vocês quiserem saber. Numa lei kármica, eu não estou dizendo que a miséria é sucesso, não. Mas eu estou dizendo, nós somos vítimas. A América do Sul é vítima. Existem outros que aparentemente estão bem, mas não estão bem, não. Na julgagem kármica é diferente. Sabe quem mandou derrubar aquela torre? Quem está piorando toda a situação? Que vai fazer com que o mundo se revolte contra os Estados Unidos, contra a Inglaterra? Já está acontecendo. Só que está muito leve. Todos os povos vão ficar contra Israel. Meu sangue aqui é judeu. O sangue de vocês é judeu. Todos nós temos sangue judeu. Mas, infelizmente, aquele que tem o sangue puro vai ter todo mundo contra ele. Isso é bíblico, isso é profético. Não tem como. E se eles não se derem com os árabes, não fizerem união entre irmãos, não vai sobrar pedra sobre pedra. Acabou. Isso é profecia, está determinado, é apocalíptico, está no Apocalipse. Leiam, vocês vão ver. Então não tem conversa. Ou eles resolvem essa situação, se continuarem assim, esquece. Vai ter um ódio geral contra Estados Unidos, um ódio geral contra a Inglaterra, contra a França e outros países. Espero que não contra a Itália, que meu sangue também é de lá, né? Mas muitos países vão ter raiva mundial contra, aí a raiva vem desencadeia o resto. E aqueles que são sofredores vão tomar conta do mundo. Nós vamos tomar conta do mundo. Acabou, foi o ciclo. Chega de miséria, pobreza. O Brasil vai ter um ciclo diferente a partir de 2005. Tá aí. Não é assim também. 2005, pronto. Aí tem dinheiro, tem emprego. Não é assim. A coisa é gradativa. Mas vão começar impulsos de transformação para termos um karma mais positivo coletivo. Então quem determina o karma coletivo sem hierarquias? É Jesus. Então quem é Jesus agora? Onde está Jesus? Está lá no norte da Índia, Srinagar. Está lá, julgando a humanidade. E quem é que vai dar a tônica do novo ciclo? Jesus, com outro nome, é um outro
Jesus é outra consciência, chamada Maitreya, é o mesmo ser. Ele está onde? Em Srinagar, no mesmo local que ele abriu a missão, dessa missão aqui no ano 5 de nossa era. Onde Jesus esteve com 12 anos. Ele nasceu no ano 7 antes do ano 0, com 12 anos e estava lá, no ano 5 de nossa era, no calendário atual. Ele estava em Srinagar, exatamente lá, no templo de Jaralagpa, sendo iniciado por Urkemi, que era o irmão gêmeo dele. E lá ele ficou, lá ele teve a missão. E veio colocar a missão aqui. Ele se manifestou na Palestina para criar os Estados Unidos da América, através de um padrão que era o padrão dos essênios. Só que não conseguiu. Cortar a cabeça do terreno, que é João Batista, crucificar um angélico, que é exatamente Jesus, e ele não falava a língua humana, falava por parábolas. Tanto é que a Bíblia hoje tem 500 religiões em cima do Novo Testamento, porque ninguém entende a Bíblia, ninguém entende o que Jesus falou, as interpretações erradas. E o irmão dele falava ainda pelo mental superior, ninguém entende o que o irmão dele fala. Aí não teve jeito, foi lá para Srinagar, morreu lá junto com Tomé. Tomé depois largou e ele então morreu crucificado em Masdras, onde a teosofia se fixou. Então existe uma ligação muito forte da teosofia com Tomé. E Tomé era o único que chegava perto desse irmão de Jesus, que é o sexto princípio, que é o irmão gêmeo de Jesus, de uma consciência maior do que Jesus e muito maior do que João Batista. Na realidade eram 3 Jesus. João Batista humano, o que morreu na cruz, que é um angélico, e o outro que era um semideus. E o beijo de Judas era para indicar o semideus, não o que morreu na cruz, o outro. Então Judas prometeu entregar o outro. Quem está provocando a destruição da própria humanidade é o anticristo. Então quem é o Osama Bin Laden? É um ser humano. Mas atrás deles existe uma consciência muito grande. Ou vocês acham que não tem? Quem derrubou aquelas 2 torres? Terrível! Aquilo foi diabólico. Aquilo foi terrível. Aquilo foi algo muito forte. Aquilo mudou os desígnios da humanidade. Então é o anticristo. Então a humanidade está sendo julgada e o ponto é esse. Então quem julga o coletivo é um avatara. Está terminando o ciclo. Começou lá em Srinagar, no norte da Índia, na Caxemira, no ano 5 de nossa era. E agora, 2005, termina e está sendo julgado. Aí acaba. Aí entra a Maitreya, começa o quê? Uma nova experiência chamada bimânica. Não é mais teutônica, não é mais Europa. E a bimânica vai ser a América do Sul. E o Brasil aqui no centro. Toda a América do Sul, a África e a Austrália e Oceania. É a raça bimânica. As crianças já nascem com 2 mentes. Pode olhar. Criança que vai nascer a partir de 2005. A que nasceu a partir de 1989 até 2005 já tem forte tendência para isso. Mas as próximas vão ser especialistas. 2 mentes. São questionadores. Os pais não conseguem entender os filhos. Os filhos são mais espertos do que os pais. Muito mais. E vão ser muito mais ainda a partir de 2005. Umbral. Umbral o que é? Lembra que eu falei que no momento da morte, tudo que é de bom marcante, tudo que é de ruim marcante, predomina mal, porque a gente erra mais do que acerta? Então isso cria um monstro pelo mal. A gente vira um verdadeiro monstrengo. E aí é atraído pelo local afim, que é exatamente o inferno. Onde a gente vai sendo transformado lá, até ficar menos monstrengo, vai para o purgatório, aí fica menos monstrengo, vai para aquilo que a gente chama céu, e de lá vai para o mundo mental, e vai para o inferno do mental. Aí vai monstrão também mental, aí vai se transformando o purgatório, e depois fica menos feio, vai para o céu mental, porque tudo que tem no astral, tem no mental, e aí existe o ciclo. Aí vem o umbral. O que é umbral? É a personificação do nosso karma. Então existe um momento na nossa vida que nós enxergamos o nosso karma. Ele é horrível, não dá para ver. A gente olha, cai duro. A pessoa morre de medo, de tão feio que é o nosso umbral. Eu falo umbral total. Todos nós vamos ter que ver umbral. Ele é horrível. E umbral é o próprio karma. Aí vocês vão entender o que é gerenciar o karma, controlar o karma. Vai chegar um momento que nós vamos ter que encontrar o karma. Porque hoje, quem cuida do karma não somos nós. Nós mexemos, atuamos, mas existe hierarquia chamadas lípicas, são inteligências, anjos, inteligências, que administram o karma. Mas chega um momento que eu quero administrar o karma e eu tenho condição de enfrentar o meu próprio karma, a minha realidade, o lípica fala, eu saio fora e você assume. Então o que ele faz? Ele deixa a gente ver o umbral. É um monstro horrível, fétido, asqueroso, desgraçado. E nunca mais sai do nosso lado. Se vocês vissem um umbral que tem por aqui, vocês cairiam duro. Só que ninguém pode ver. Só a própria pessoa pode ver. E às vezes ela esquece de ver, mas pensa nele e já vê automático. Porque às vezes ela tem que viver também. Então é um bichão que fica permanentemente ao nosso lado. Só que é uma vantagem quando isso acontece. Porque hoje eu não sei o que acontece com o destino, mas quando esse bichão aparece, e quando ele aparece, com certeza eu tenho... Lembra que eu falei? Nada é dado que não é possível da pessoa suportar. Se eu consigo suportar a visão do meu karma, ele aparece para mim. Eu não vou morrer, não. Agora, se eu, por práticas ilícitas, tentar ver, aí eu posso até morrer de tão feio que ele é. Mas no natural, se ele aparecer para mim por processos espirituais ou evolutivos, eu aguento ver e tenho chance de vencer. E só vou ver se eu for vencer ele. Se eu não for vencer, ele não é mostrado para mim. É uma regra. Então se ele aparecer, pode crer, não tenho medo. É o feio, mas tem que enfrentar. E aí é uma vantagem. Fica aquele bicho feio, um mocorongo, mais feio que a sogra. Fica do lado. E aí o que acontece? Você pensa uma coisa, faz uma coisa, não sabe se é certo ou errado. Você olha para ele. Se ele ficar mais feio, é errado. Você não sabe se é certo errado.
Se olha para ele, se ele ficar menos feio, é certo. Então esse monstrengo, você já sabe o que você tem que fazer. Você tem que transformar esse monstrengo aí, horrível, num ser lindo de morrer. Então o que você faz? Aí você tenta melhorar. Aí eu faço regime, faço isso, regime de pensamentos, regime de sentimentos, só penso que é bom, belo, olho para ele, pixe, mas muda muito pouco. Mas peraí, eu ajudo 10 pessoas. Ele mexeu mais, mudou bastante. Eu ajudo 1000 pessoas. Nossa, o bicho mexeu mesmo. Ou seja, quanto mais eu ajudar os outros, daí vem trabalhar para a humanidade. Daí vem, dentro da iniciação, você se comprometer com a humanidade. Eu sou comprometido com a humanidade. É por isso que eu faço o que eu faço. Por quê? Para mudar esse bicho aí, esse monstrengo aí. E quanto mais eu faço, mais eu estou mudando ele. Só que ainda tá feio pra diabo. Até ele ficar bonito vai demorar, mas tá mudando, tá chegando lá. Então, isso é gerenciar de uma forma real o nosso destino. Uma grande vantagem. Eu sei no momento o que é certo do que é errado. Eu sei no momento a minha evolução. É só olhar o bicho, fazer exatamente o quanto eu mudei dele, o quanto que ele está menos feio. E sabe no que ele se transforma? Num ser lindo. Ele se transforma no nosso próprio mestre, no ser crístico, na própria aparência crística. Luz perfeita. Trevas, sujo, asqueroso, fétido, nojento, vai ser um ser maravilhoso, perfumado, inspirando amor. Aí o que faz? É o momento do Om Mani Padme Hum. Eu sou tu, tu és eu, ó mestre. Então o que eu sou? Nesse momento, eu sou o Criador e sou a criatura. Ele é a lei, eu sou Deus, eu sou a criatura. Então Deus se manifesta através da transformação. É o que aconteceu com Jesus, Lúcifer. Isso é Lúcifer. Esses são os nossos erros que eu tenho que transformar em acertos, em luz. Então é exatamente esse, é o processo de transformação de Lúcifer em Cristo. E o karma é exatamente isso. Gerenciar o karma é transformar aspectos luciféricos em aspectos crísticos. Agora, o que é diabo? Diabo vem do grego diabolos, que significa opositor do homem, opositor da mulher. O que é opositor do homem? Desemprego, miséria, sem terra, sem teto, ódio, inveja, preguiça, violência, tudo que tem ruim aí, tudo que tiver de ruim, isso é diabo, é opositor do homem, atrapalha a evolução. E quem é que provoca diabos aqui no Brasil, na América do Sul? Acabaram com a Argentina, acabaram com o Chile, gente, que era Europa, a Argentina era Europa, acabaram com isso daí. Quem que foram? Os diabos, colocaram diabos, opositores. Por que a nossa penitenciária está cheia? Por que tem cidade alerta aí, que não devíamos ter cidade alerta? Nenhum programa que fala de crimes. Devíamos falar, programas falando coisas lindas, olha só, aconteceu isso, que coisa linda, descobrimos isso, olha que coisa, olha que música. Não tem nada disso, é só morte, desgraça. Isso são diabos. Diabo não é um ser que tem bafo de enxofre, rabinho e tridente, não é isso. Diabo é isso, é opositor do homem e da mulher. Então, o que é o egrégora? É um agregado de diabos, de opositores nossos, de coisas erradas, que o católico chama de pecados, que o espírita chama de erros kármicos, qualquer coisa que seja, que atrapalha a nossa evolução. Então, quanto mais coisa certa eu jogar lá, mais eu transformo os diabos em deuses, até ele virar um Deus completo, que é esse ser final. Não é simples isso? É a realidade maravilhosa, linda. Então, quando a gente desperta esse umbral, é o momento que está chegando perto de uma consciência maior. E é aí que a gente tem que realmente mudar esse mucorongo, esse bicho feio, num ser lindo. É grande oportunidade. E quanto mais a gente ajudar os outros, quanto mais levar a palavra, quanto mais fazer as pessoas aumentarem a consciência, que é o que vale, não medo, não dogmas, não o que pastores falam, eles estão aumentando esse diabo aí, tá ficando mais feio. Muitos pastores pensam que estão limpando isso daí, não, tá deixando mais feio, mas levando coisas certas, verdadeiras, como a gente está procurando fazer hoje, ele muda. Então hoje o meu diabão aqui, o meu monstro feio, esse bicho feio, esse umbral feio, com certeza está menos feio. Já dá para dar um beijo de boa noite nele hoje. Por quê? Estamos falando de coisas certas, ou tentando falar. Então existe o umbral parcial e total. Parcial é de uma vida, esse é fácil de ver. Agora o total é esse que eu falei, esse é duro. Aí, mas eu resolvo, porque toda vez que eu nascer, ele vem junto. Já nasce junto, é parido junto. E aí vem um bicho junto. E tem gente que vê isso daí. E o médico põe o quê? Põe idantal, gardenal, ortenal, tudo que é al aí, e o cara acaba no hospício, porque ele viu o bicho. Não, tem um bicho perto de mim. Mas, cara, que bicho que é esse? É louco, não tem bicho. E ele tá vendo isso, só que só ele enxerga. Ninguém vai enxergar esse bicho. Ou seja, ele já está em alto processo de iniciação, e através das drogas e da ignorância humana, ele acaba no hospício e não evolui nada. Tem esse perigo. Por isso que, se não for bicho que nasce da cachaça, coisa que não deve quando toma muita cachaça, ou delírio tremens, então não tem problema. Falei, pessoas já me perguntaram, eu vejo isso. Falei, ixi, como é que ele é assim? Ele é um umbral menor, mas já é o primeiro começo de um umbral maior. Tudo é gradativo. E existe o umbral humano ou da própria humanidade, que é o próprio anticristo. Se vocês olharem o anticristo, ele é horrível. Nossa Senhora, ele é muito grande, ele é muito feio. Então, atrás dele tem tudo que tem de desgraça na humanidade. Tudo que tem de conspurcação, de prostituição, de drogas, de erros, de crimes. Então, imagina esse umbral personificado como um ser. Dá para ver o que é o anticristo?
É isso personificado. É um monstro que não dá pra gente ver. A gente morre se ver. Não dá, é proibido ver. E Cristo também. É tudo que tem de bom. Se bem que tem pouco. Mas mesmo somando tudo que tem de bom na humanidade, é muito grande e não dá pra ver essa força. É muito forte. Porque não é um ser humano, é um agregado da humanidade. Mas existem essas forças. Isso chama-se egrégora do mal, isso chama-se egrégora do bem. E quando nós mentalizamos um globo azul índigo, tendo a palavra Pax na forma triangular, na cor amarelo-ouro, tendo o nome de Deus, que é Pitz Aleph Shadu, a gente não pode repetir, porque o local não está sagrado hoje. Por quê? Porque nós temos pensamentos, nós temos erros, então tem que fazer uma preparação para pronunciar esse nome. Então o que acontece? É o egrégora que nos leva a esse egrégora crístico, uma luz linda que envolve o mundo como um todo. E trevas que envolve o mundo como um todo, como anticristo. Então existem egrégoras do mal, que são de cor vermelha, sangue, tensa, e cor negra dentro dele, tenebrosa, e o outro que é azul e amarelo-ouro. O bem e do mal. São os grandes egrégoras que a gente chama da humanidade. Mecanismos do karma, registros kármicos. Todos nós temos registros kármicos no ponto bindu que eu falei para vocês, que é o próprio registro akáshico, ou seja, o registro de nossas vidas. Como que as vidas, como homens e mulheres, penduradas dentro de uma linha, que é a linha do destino, que é o registro akáshico, que é chamado de akasha também, que é chamado fio de Sutratman. Sutra, fio, Atman, espírito, que é o fio do espírito que liga todas as personalidades que nós tivemos em todas as experiências. Início de uma nova personalidade. O espírito idealiza a personalidade, como homem, como mulher, existe todo um plano, todo um projeto. E quem é o espírito? Somos nós. Nós é que idealizamos a personalidade. Cada um de nós como espíritos. Espírito é imortal, nós somos deuses nessa fase. Então a gente projeta uma personalidade. Então quem projetou vocês exatamente como vocês são? Vocês mesmos como espíritos, como consciência, como deuses. Então a gente define as condições, os fatores individuais, dos sexos, dos dons e defeitos. Então a gente sabe se vai ser homem, se vai ser mulher, facilidades e dificuldades, e dá o destino de cada um. Então nós é que determinamos. Se somos nós como espíritos que determinamos, quem que pode mudar? Nós, como espíritos, podemos mudar tudo, nós mesmos. Então lá dentro, em nossas entranhas, nós podemos mudar qualquer karma. A força está lá dentro, dentro de nós, não é ninguém externo que muda, somos nós. Nós é que mudamos o destino, só nós podemos, ninguém pode, nem Deus pode. Isso existe toda a caracterização individual. Da mesma maneira que existe a caracterização individual, existem as amarrações de nossas vidas pelas raças, pelas famílias, pelos envolvimentos com outras pessoas, que vão dar condições e fatores coletivos. Então aí vai determinar a família que a gente vai nascer. Ou seja, a gente nasce com a mesma família? Não. Mas se eu tiver o mesmo valor que aquela família tem para encaixar, eu nasço lá. Ou seja, o fato de eu nascer numa família não quer dizer que eu já vivi com aquela família, mas quer dizer que eu tenho naquela família os fatores que tem que ser trabalhados. Por isso que eu nasço lá. Às vezes uma pessoa nasce numa favela, não porque ele é ruim, não porque ele é ignorante, não porque ele tem problemas, mas porque é o melhor meio para ele conseguir mudar algo e se aperfeiçoar mais ainda. Ele vai ser dentro daquela situação difícil, inóspita, realmente uma expressão fabulosa. Como muitas pessoas saíram dessa condição e se tornaram fantásticas. Então o fato de morar numa favela, de nascer numa favela, não é sinal de ter karma ruim, não. Às vezes tem um karma melhor do que qualquer um que nasce em qualquer casa de madame rica. E às vezes ele é colocado numa casa de madame rica para piorar as situações, para ele cair mais fácil nos vícios e nos problemas. E é onde acontece, onde as pessoas erram mais. Então o fato de nascer numa família rica ou numa família pobre, não quer dizer que quem nasce numa família pobre é um desgraçado, é uma pessoa má. Às vezes é o contrário. E nem sempre quem nasce numa família boa é uma pessoa boa. Nem sempre quem é bonito de rosto tem um karma bom. Nem sempre quem é feio de rosto tem um karma ruim. Não tem nada a ver. Existem outras regras, outros fatores. Então o karma é muito sutil. Então nós temos que aprender estas realidades. Então isso é determinado pelo nosso espírito para a experiência que melhor vai imprimir a evolução para nós. E quando nós nascemos, então, a gente faz o empenho e a fixação do destino. Ou seja, o espírito cria uma ideia. O que é espírito? É ideação. Para vocês entenderem o que é espírito, pegue uma semente. A semente tem dentro dela uma árvore que existe sem existir em possibilidade. É uma ideia. Se eu plantar, não vai nascer uma árvore com galho para cá, galho para lá, etc. Isso já existe sem existir na semente. Então é a ideia. Isso é o espírito. O espírito é a árvore que existe na semente, cuja ideia vai fazer, através da semente, realizar a árvore exatamente igual. Se eu tenho visão espiritual, eu olho o espírito da árvore, depois que ela surgir materialmente, depois de alguns anos, eu vou ver exatamente a mesma árvore. A gente já tem uma ideia. Aí o que que faz? Quando a gente nasce, a gente passa na dimensão mental e faz então o empenho das condições mentais e a fixação naquilo que a gente chama de destino, finalidade ou missão da pessoa, que é o destino. A dimensão mental são os pensamentos, então eu vou nascer com facilidades e dificuldades, com dons mentais, criatividade ou não, com uma determinada tendência à burrice, à teimosia,
energia mental e coisas assim. Isso então já é determinado pelo projeto. E quando a gente nasce, a gente já compromete essas coisas retirando, tem que ser retirado. Isso é retirado como vivências do mental e colocados como destino para nós. Aí vai para a dimensão astral. Todos os nossos sentimentos, tendência a vícios, virtudes, tudo que tem de bom e de ruim emocionalmente, e falando dos sentimentos, também a gente retira tudo isso do astral e coloca, já está comprometido, ninguém mexe, é dessa personalidade. Isso então compõe o que a gente chama de destino. E compõe tudo que é do vital e fisicamente pega os agregados físicos que a mãe lá dentro pega o macarrão, nhoque, pizza, carne, picanha e tudo mais e vai transformando tudo isso no feto, no ser humano. Então é o próprio material físico. Ou seja, o que foi comprometido da minha mãe? Parte da picanha para me formar como feto. Parte de polenta, parte de pizza, parte de mandioca, parte de doces que a mãe comeu. E aí? É isso aí. O que eu sou? Eu sou isso daí. Então já foi comprometido para me criar. Eu sou o próprio comprometimento disso. Da mesma maneira que materiais físicos são comprometidos, são compromissados para formar a pessoa fisicamente, também emoções, sentimentos, pensamentos também são. A gente nasce com esse pacote. Isso chama-se destino. A gente leva então a nossa vida. Então do momento da fecundação, onde o espermatozoide entra no óvulo, acontece tudo isso que eu falei. Já existe a ideia agrega, a gente já nasce no mental, agrega os fatores astrais, vitais e físicos começa a formar, e tudo isso vai formando o feto completo, com o corpo físico, o corpo vital, o corpo astral e o corpo mental. E aí esse feto vai crescer de acordo com o projeto que nós criamos espiritualmente, ou vai ser tampinha, ou vai ser gigante, vai ser tendência a ser gordo, magro, sendo homem ou mulher, porque é a experiência que nós fizemos. Então quem nasce gay, nasce brincando com boneco, ou a menina que já nasce jogando futebol, dando soco em moleque, já é uma tendência dele mesmo que ele criou isso. Então não adianta reclamar, não tem nada a ver com o pai e a mãe. O fato de alguém ser gay ou ser lésbica de nascimento não tem nada a ver com o pai e a mãe, porque ela teve que passar por essa personalidade, por essa experiência. Ela teve, eu não. Mas se eu tivesse que passar por essa experiência, e aqui quem de vocês pode jurar de pé juntos que nunca foi prostituta, que nunca foi padre, que nunca foi freira, que nunca foi gay, que nunca foi lésbica? Quem que pode dizer isso? Ninguém sabe, tem que entrar no registro, aí vocês vão cair de costa. Vocês vão ver que a gente já foi cada coisa, cada florzinha, vocês vão ver só. Depois tem a experiência da personalidade e o karma da vida. Existe um projeto, tudo é comprometido. E aí a gente coloca isso na vida. Então, se eu cruzar os braços e não controlar o meu destino, não gerenciar o meu destino, o que vai acontecer? Exatamente o que está projetado para acontecer e que eu idealizei como espírito. Então a vida vai acontecer exatamente igual. Então imagina uma pessoa que nasceu na fazenda para ordenhar vacas, para plantar fumo, para fazer polenta e nascer e morrer na fazenda, lá no interior de São Paulo, por exemplo. É o que ela vai fazer, não muda nada. Quando ela morrer, ela fez exatamente o que ela tinha que fazer, não mudou nada. O que vai acontecer quando ela morrer? Vai ter poucos ajustes na dimensão astral. Então ela passa rápido, não tem o que ajustar lá, não fez nada. O que foi comprometido, ela usou, aí ela vai pro mental. Também não vai ficar nada, nem usou a mente, só ficou ordenando vaca, vendo Faustão, vendo Cidade Alerta. É o que aconteceu então. Aí não tem nada que fazer, fica pouco, volta pro espírito, aí chega lá, ô minha filha, eu te dei o livre-arbítrio pra você mudar, se não mudou nada, você realmente tem um cérebro de vaca. Agora pega a mesma mulher lá, que nasceu no interior, mas ela sai de lá, aí passou um rapaz bonito, fugiu com ele pra cidade, em frente à vida, nossa, vai acabar na zona, sai da zona, vira secretária de trilingue, aí não sei o que lá, vira empresária, doutora, fez curso disso, curso daquilo, mudou tudo, não tinha nada disso previsto, era pra ser igual a outra, mas ela mudou, pelo livre-arbítrio. Então, quando ela morrer, essa mulher, o que ela vai ter que fazer? Ela pegou coisas que não são dela, o que era dela, é muito pouco, ela mudou tudo aquilo, então ela devolve o que ela tinha que fazer que não fez, e tem que acertar aquilo que ela fez de diferente e ajustar as contas com o astral. Então o que acontece na morte? É esse ajuste. Depois tem a morte astral, vai para o mental. Ela mudou muito a mente dela. Não ficou só ordenhando vaca, fazendo polenta, cheirando fumo de corda do marido a vida toda. O que ela fez? Mudou, pensou, mudou a vida dela, fez cursos e não sei o que lá, usou a mente, desenvolveu o mental. Então ela tem que fazer muito ajuste no mental. Então o fato da permanência de uma pessoa no astral não quer dizer que ela vai ficar no astral muito tempo porque fez coisa errada, não. Ela pode ter feito coisas certas e coisas erradas, então fica mais tempo. Quem muda o destino fica mais tempo no astral. Quem muda o destino fica mais tempo no mental. Quem não muda, passa rápido. Normalmente, quem já foi determinado para ser assassino criminoso, como serial killer, que é exemplo disso, o que acontece? Ele vem, ele vai rápido, não fica muito tempo e volta logo, aqui como mesmo criminoso. Por isso que cada vez aumenta mais o crime. É terrível que ele se multiplica até em cétuplos, porque a humanidade está aumentando, então aumenta o crime, por isso que está aumentando. Agora, se ele fica na prisão, por isso que nós somos contra a pena de morte, porque se você mata, ele vai voltar e vai cometer os mesmos erros, com grande possibilidade. Mas se ele vai lá, vai uma freira, vai um padre,
porrada, ele apanha na cadeia, toma a bordoada dos outros presos, ele acaba mudando. Ou ele acaba se controlando, acaba ficando bom, ou acaba sendo crente, qualquer coisa, aí ele muda. Aí sim ele muda. Pela lei, pela prisão, as condições. Custa caro, eu sei, mas espiritualmente falando é muito melhor. Se eu seguir tudo que foi planejado para fazer, recolhido, comprometido do astral, do mental e fisicamente no meu corpo, vou ser isso. Vai acontecer exatamente o que está lá. Meu destino vai ser como foi projetado. Não mudei nada. Mas se eu quiser mudar o destino, aí eu mudo tudo. Simplesmente altero tudo isso. Não aceito isso. Eu mudo meu pensar, mudo meu sentir, mudo meu corpo físico, faço regime, malho, faço operação plástica, tiro o nariz assim, põe o nariz assim, orelha pra cá, põe a orelha pra cá, sem ser, bota um baita negócio assim, para-choque maior. A pessoa não pode fazer isso fisicamente? É mudar o físico também. Pode. É livre-arbítrio. Existe lei contra isso? Não tem lei. A pessoa é dona dela, faz o que ela quer. Agora, pague os fatores kármicos. Aí mudou o seio, não aceitou como ela mesma projetou, aí cai. Aí vira aquele negócio que ela joga pra cima, desce. Aí vem silicone pra baixo. Aí, vocês conhecem a história. Faz parte do risco. Então não reclama. Por isso que a aceitação é importante, mas nada impede de mudar. Então esses ajustes do empenhado funcionam assim. E nós podemos mudar tudo. Aqui está o grande segredo do domínio do destino, do controle do destino. Nós podemos mudar tudo, pensar, o sentir, o querer, qualquer coisa. A consciência do karma. Nós não temos consciência do karma. E temos que dimensionar esse karma. E cada um recebe a carga kármica que ele é capaz de suportar. Não adianta reclamar. Não adianta não aceitar o karma. Eu não aceito a vida, não aceito o karma, vou me matar, vou ser freira, vou fugir. Não! Se você nasceu para ser cornuda, não adianta você fugir e entrar numa freira. Vai ser freira. Vai ser cornuda, enfrenta. Sei lá eu o que você vai fazer para não ser cornuda ou cornudo, sei lá eu. Eu nasci com essa tendência. Da primeira vez. Fui chifrado uma vez. Pessoa que eu mais amava, me chifrou a segunda vez. Aí na terceira eu falei, haja chifre, não aguento. É muito chifre pra mim. Aí eu falei, não dá certo. Eu uma pessoa fantástica, maravilhosa, sentia, coração vinha na boca, nossa senhora. Aí eu falei, bom, já esse negócio não dá certo. Casar com gente assim é fria. Bom, então eu vou pegar alguém que mais ou menos aí não vai... Aí mudou. Então eu mudei os critérios da união. Também depois de um certo tempo complica também. Então complicou. Mas hoje é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Nesse sentido. No outro sentido é bem acompanhado. São pessoas excelentes, lógico. Mas o mecanismo é esse. Existe o dimensionamento do karma. O importante é não reclamar, não aceitar também. Porque se eu reclamo é ruim. E se eu aceitar, o karma mandou. Então eu vou ficar aí, vou sofrer, vou tomar uma bordoada, eu não vou arrumar emprego, eu não vou arrumar dinheiro, eu vou ser pobre o resto da vida, eu vou ser boçal, meu marido vai subir em cima da minha cabeça a todo momento, eu nasci para isso, é meu carro. Também não. Não pode também aceitar. Não reclamar, mas também não aceitar. A gente tem que fazer o quê? Transformar. Pegar um projeto de vida ruim que nós mesmos fizemos como espírito e com a consciência na personalidade falar, eu fiz besteira, vou mudar esse negócio. Eu não quero isso aí, eu quero ser diferente. Aí que está o grande valor. Quanto mais eu fizer isso, quanto mais eu contestar o que eu fiz como espírito e como personalidade eu não aceitar, mais eu evoluo. As pessoas que evoluem são aquelas que enfrentam o destino, que enfrentam a dificuldade, que enfrentam os obstáculos e que transformam tudo isso que é negativo em positivo. Esse que é o segredo. Não adianta reclamar, não adianta chorar. Transforme, mude isso. Isso é gerenciar o karma. Aí então vem a única maneira de acertar. Não adianta se mortificar, jogar, ter penitência, se castigar, ficar chorando. Uma menina que com 16 anos ficou grávida e fez um aborto porque não sei o que lá. Não adianta, ela nunca vai resolver isso. Então não adianta ficar chorando, não adianta ficar reclamando por erros e pecados. Se a pessoa acredita nisso, não adianta. Porque só piora. Só atrai mais coisa negativa, porque o semelhante atrai semelhante. Mas se ela transformar, muito bem, eu cometi esse erro, errei, eu vou cometer um acerto. Só existe uma maneira de atuar no karma. Cada erro cometido tem que ser praticado um acerto. Não precisa ser igual, não. Eu fiz um aborto, então eu tenho que ficar grávida. Não. Eu posso, por exemplo, fazer coisas que compensam isso daí. Então não tem problema nenhum ter errado. O erro é se fixar no erro e não deixar evoluir. Se penitenciar, sofrer. Tem mulher que nem vive por causa de coisas que aconteceram quando ela era mais jovem, inexperiente. Não, mude, transforme. Só tem uma maneira de consertar um erro, é um acerto. Não tem outra. Só tem uma maneira de destruir um acerto, é um erro. Não tem outra. O karma é isso. Não é um erro, sofrimento, penitência, se batendo. Esse processo cristão aí que vai resolver, que vai santificar. Isso é coisa de burro. Não adianta ser santo pelo sofrimento. Tem que ser santo pela consciência. Então, o que os santos da igreja trouxeram? Nada. O que os santos filósofos trouxeram? Tudo. Essa é a diferença.
Aí vê os anátemas, que são os amaldiçoados. Não, eu sou amaldiçoado, pelo amor de Deus, foi uma maldição do anticristo, tô ferrado. Não, não é assim, não. As pragas, isso é praga de sogra. Praga de mãe, então ninguém tira. Praga de avó é 2 vezes a de mãe. Isso é tudo falso. Se nós aceitarmos a praga, ela tem valor. Se nós aceitarmos sermos anátemas ou amaldiçoados, aí tem um fator. Mas eu posso mudar tudo, qualquer hora. Amarramento de magia. Aí tem magia da pesada que jogaram em cima de mim. Quebra essa magia, qualquer um pode quebrar qualquer magia. É só não aceitar a magia. Pronto, transformar o fator negativo em positivo. O que ele está jogando de ruim para mim, essa força vai me alavancar outras forças que vai virar tudo bem. A melhor maneira de destruir o trabalho de um mago negro, de uma maga negra, sabe qual que é? Eu falo, essa pessoa ruim, de falta de luz. Esse é o contexto de maga negra ou mago negro ou magia negra. É falta de luz que eu estou dizendo, só isso, esse é o contexto. Então qual que é? Amar essa pessoa. A melhor maneira de vocês infligirem, jogarem sofrimento em alguém que quer prejudicar, é rezar para ele ter amor, saúde, felicidade, prosperidade, para ele ter alegria. Se roubou o teu marido, de 2 uma. Ou dá felicidade porque era um bolha, um tralha, ou então simplesmente deseja amor. O marido volta assim, au, direitinho. Aí você vê, vale a pena? Se eu quiser ter um serviçal ao meu comando, então eu aceito o marido. Senão, você vai fazer tudo que eu quero agora. Senão, aí é questão de avaliar. Mas é amando aquela que nos rouba ou agradecendo pelo fato de ter levado o traste. Então, sempre pensamento positivo, porque o mal atrai o mal. E as pessoas geram karma por isso. Tem raiva de um concorrente no trabalho, tem raiva da sogra, tem raiva do irmão, tem raiva da mãe. Isso é atraso de vida, gente. Ame a mãe de vocês, o irmão, todo mundo, jogue vibrações positivas. Vai ver que isso machuca esse pessoal muito mais do que vocês pensam. Então, aquele marido, aquela esposa que se separou da gente, desejo o máximo sucesso para ele continuar pagando a pensão e também para não gerar problema negativo. Aí vem os juramentos. Depende de juramentos. Eu, por exemplo, eu falei para você, eu sou juramentado. Então, não tem como. Se eu quiser, se eu não quebrar o juramento, eu vou morrer, vou nascer de novo, vou ter que fazer algo parecido com o que eu já fiz em outras vidas e sempre vou fazer. Mas se eu quiser quebrar, fala, não, vou acabar tudo isso. Se eu quiser me tornar rico, ter o que eu quero, de dinheiro, de farra, eu tenho no momento que eu quiser. Só quebrar um juramento e mudar de lado. Pronto, tenho tudo que eu quero. É usar o lado da esquerda, não da direita. Então eu tenho, é só querer. Agora, vale a pena isso? No momento, talvez valha a pena. É gostoso. Já pensou ser desejado por todas as melhores mulheres do mundo? Ter todo o dinheiro, iates, não sei o que lá, comer lagosta, picanha maturada todo dia? Mas aí meu fígado não aguenta, eu vou morrer, a mulher vai me matar, as meninas jovens vão acabar estourando o coração que já está falhando. E aí como é que fica? Que vantagem tem? Nenhuma, gente. A vantagem é consciência, então eu não troco nada por nada. Por isso que a gente tem que ser cuidadoso. E quando a gente tem um juramento, ele é eterno. Agora, esse negócio de casar, jurou é pra vida toda. Aí depende. Às vezes é. Se a pessoa casa com aquele juramento mesmo, talvez até amarre karmicamente. Mas ninguém casa assim. Sim, senhor, lógico. Estamos nessa. Embarquei. Né? Assim. É como uma vez que eu vi num casamento, o juiz perguntou, o senhor está conforme? Ou seja, está aceitando isso? Está conforme? Falou, não, comi um sanduichão desse tamanho. Agora, na hora que ele falou não, né? O juiz falou, opa, não tá conforme? Falou, não, comi um sanduichão. Aí ele falou, por quê? Eu comi um sanduíche desse tamanho. Aí todo mundo deu risada. Não interessa se eu fui cabeça raspada de Umbanda, fiz juramento aí pra Iemanjá, não interessa, é bulhufa, gente. Quebra o juramento e pronto. Eu não dependo mais nada. Eu fiz pacto com o diabo porque eu era da Quimbanda. Quebra o pacto, pô. Qual é o problema? Quebra, pronto. Vai vir bordoada, mas e daí? Manda, pô. Eu sou calhorda. Nem com você que não presta aí cumprir, manda bordoada. Mas até onde você vai? Peraí, você não tem domínio sobre mim, não. Você vai, mas vai maneiro. Vai de um jeito que dá pra levar. E para aí, meu. Limpa a barra aí. Acabou, hein? Então pronto, resolveu. Acabou o juramento. Mas você tem que assumir o que você erra. Se você fez juramento errado, pague o erro que você fez. Se fez juramento certo, fique em crédito com coisas boas. O karma não é só coisas do passado que geram karma presente. O karma está no presente. O que eu faço hoje já gera karma. Às vezes a gente faz uma coisa errada, o castigo vem na hora. Vem a cavalo, como a gente chama. E às vezes o karma ele é pago para o futuro. Por exemplo, o sujeito nasce cego, nasce idiota. Caramba, como é que uma pessoa nasce idiota? Sem condição de viver, de pensar, de evoluir. Então você fala, pô, esse cara deve ter pensado besteira na outra vida. Foi um doutor Silvano, um louco aí. Não, nem sempre. Normalmente quem nasce idiota numa outra vida é um gênio. E todo gênio não tem cara de idiota? É incrível. Então ninguém se torna gênio sem ser idiota. Tem que ser idiota para ser gênio. Por isso que existe essa correlação muito grande. Então nada acontece por acaso. Ele foi cego porque ficava olhando as meninas se trocando no buraco da fechadura. Não tem nada a ver. Às vezes ele é cego para enxergar outros valores. Não trabalhou os sentidos que ele devia trabalhar. Então ele tem que trabalhar mais a audição, porque cansou de falar, ele era surdo. Então nasce cego e capricha na audição agora. Você vai ser obrigado. Você não sente, não tem tato, então nasce cego, você vai desenvolver o tato.
Distribuição das sacolas kármicas. Quando nós nascemos, nós temos que gerenciar, controlar duas sacolas, a da esquerda e a da direita. Então a gente nasce com duas sacolas. A da esquerda é grandona, que nem aquelas sacolas do Paraguai lá, que a gente usa para trazer as compras. E a da direita é pequenininha. Então a gente nasce com coisas negativas e com coisas positivas. E sempre vem um pouco mais de negativos do que positivos, porque nós temos que acertar mais coisas negativas do que positivas. Isso todo mundo faz parte. Então a gente nasce com as sacolas kármicas, uma em cada ponto da vida. E o conteúdo das sacolas são distribuídos gradativamente ao longo da vida. Até que quando esgotar o conteúdo, aí termina meu final de vida, acabou minha vida. Então nós já nascemos com uma vida já determinada, ou seja, nós vamos morrer, vamos viver 70 anos, 23 dias, 5 minutos e 30 segundos. Pronto, se eu não fizer nada, é a idade que eu vou morrer. E é o tempo que vai esvaziar tanto a sacola da esquerda como a sacola da direita ao longo desse período com uma morte prevista. Todos nós temos uma morte prevista. Mas, o que eu posso fazer? Eu posso mudar o conteúdo das sacolas. Eu posso piorar a minha sacola da esquerda. Eu posso piorar muito. Então, o que vai fazer? Eu não vou morrer com aquela idade de 74 anos, por exemplo. Eu vou morrer com 50. Só que dos 45 aos 50, vem tanta coisa negativa, tudo dá errado, tudo dá, porque eu estou antecipando o ponto de morte, porque eu tenho muita coisa negativa dentro de mim. Por isso que pessoas que antecipam a morte por questões kármicas, então antecipam sofrimentos. E tudo dá errado no final da vida. Vem doença de todo tipo, sofrimento de todo tipo. Parece que tudo dá errado acontece de uma vez só. Por quê? Porque ele carregou muito o lado da esquerda. Aí a pessoa é o contrário. Ele resolveu o problema da esquerda e colocou muita coisa positiva. Então, ao invés de morrer, ele não consegue distribuir aquele positivo em tempo. Então, ele tem que viver mais. Aí só acontece coisas boas na pessoa. Então, ao invés de morrer antes, antecipar a morte, ele prolonga o ponto de morte. Porque ele tem que distribuir coisas boas. Aí dá tudo certo. Ganha na loteria, é feliz, a mulher, aí tá na coroa, baile da terceira idade, aí aparece aquelas gatas meia que nem maracujá de gaveta, toda enrugadinha, mas aquele amor de criatura. E a coisa vai, é paquera aqui, paquera lá, Francisco Petrônio, e vai vivendo. Em vez de morrer com 74, ele vai morrer com 84. E feliz. E às vezes o que acontece? Ele descarrega os dois conteúdos, ele descarrega muito rápido. Aí o que acontece? O final da vida dele não acontece nada, nem positivo nem negativo. Fica lá, parece que o cara nem existe, nada acontece de bom, nada de ruim, parece que esqueceram dele, porque já esgotou as duas. Você conhece todos esses casos. Então, são coisas que nós podemos gerenciar. Nós podemos ter um final de vida alegre, dinâmico, cheio de disposição. Por exemplo, apesar de ter a idade que eu já falei para vocês, eu não me sinto assim. Eu me sinto com 25 anos, com 30 anos. E, aparentemente, externamente, eu tenho meus 50 anos. Mas lá dentro, o corpo sabe que não é isso. Mas a gente pode prolongar a vida. Existe ponto de morte? Existe. Só que ele é mutável. Nós podemos mudar em função do karma. Podemos antecipar, podemos prolongar e podemos fazer acontecer exatamente no momento da morte que estava projetado. Quem vai morrer no momento certo? Aquela mulher da fazenda que nasceu para ordenhar a vaca e ordenhou a vaca a vida toda. Essa vai morrer no momento certo. Exatamente, até com pequenas diferenças de minutos apenas. E o vidente enxerga isso. O fato de o vidente falar, está projetado que você vai morrer no dia tal, tal hora, com tantos anos, é verdade. Pode ser verdade, se não for picareta. Mas você pode mudar. Você pode antecipar ou pode prolongar. Você pode mudar a vida. Pode mudar o ponto de morte. Então, eu já era para estar morto há muito tempo. Por que eu não morri? Porque a gente assume compromisso. Há um mês atrás eu era para morrer. A morte estava lá, já estava com a foice. Vamos lá. Falei, peraí. E como é que fica aí? Como é que fica a Rádio Mundial? Como é que fica os cursos já marcados lá na consciência cósmica e tal? Como é que fica a netinha aí que eu mal conheço? Mas, peraí, dá um tempo aí. Joga isso aí. Vai para lá. Aí, não tem, você negocia. Vai, vive mais. E pode ir até quando você quiser. Até onde existem limites. Porque tudo tem, existem regras também maiores. E é lógico, aqui já vem uma regra. E se distribuir tudo que é de ruim de uma vez, a gente não aguenta, morre. Nem chega a ver o que tem de bom do lado de lá, na outra sacola. E se der tudo que é de bom de uma vez só, quando chegar o mal, vai ser pior ainda. Porque tem pouco do bom e muito do mal, vai ser uma desgraça. Então, a lei do karma distribui, ora bem, ora mal, ciclicamente ao longo da evolução, no período projetado de vida. Por isso que a gente tem situações mais favoráveis, menos desfavoráveis, mas o conteúdo é descarregado exatamente. Esse é o karma de nascimento que a gente tem. Fora esse karma de nascimento, que são essas duas sacolas, tem o karma de geração. Aquilo que eu coloco a mais aí. É o que eu faço nessa vida. Esse eu já trouxe do projeto anterior, já nasci com essa sacola. E o que eu gero agora? Eu posso gerar mais coisa negativa que vai piorar a minha vida. Vai trazer só encrenca. Eu posso gerar coisas positivas que vão neutralizar as negativas. Por exemplo, eu estava sujeito a ter uma doença terrível, morrer com muito sofrimento, câncer de pulmão, uma dor horrível no peito. Mas eu fiz tanta coisa boa que eu vou ter o câncer, porque ele é imutável. Mas não vai doer nada. Eu vou morrer de gripe. Porque tem o câncer, mas não sei por que certas pessoas não têm dor. Você sabe por quê? Por causa disso. Por isso que o espírito é
esperto. Ele faz o bem e não quer saber a quem, para ter carga positiva e encher essa sacola. Aí vai neutralizando tudo que ele tem de ruim. E quando ele faz uma coisa errada, antes de fazer, ele já faz coisa certa, porque fala, bom, já estou antecipando para pagar. É certo fazer isso. Eu fiz uma coisa errada, não fique se mortificando. Vai fazer uma coisa certa em seguida. Faz bastante coisa boa. A gente compensa a coisa errada. Nós temos direito de fazer coisas erradas, desde que a gente assuma. E não tem como não assumir. O karma manda assumir. Então faz errado, mas acerta. Agora, quanto menos errado eu fizer, menos acerto eu vou ter que fazer, por causa de coisas erradas. E quanto mais coisas certas eu fizer, mais vantagens eu vou ter, mais coisas boas vão acontecer na minha vida. Por isso que é bom encher a sacola da direita. Isso chama-se karma de geração. A gente já nasce com um projeto negativo e positivo que distribui ao longo da vida. O de geração é o que eu gero, que pode piorar ou pode melhorar. Eu posso carregar, posso esvaziar as sacolas. Chama-se de karma de geração. É o segundo tipo de karma, que é o livre-arbítrio de cada um. E quanto mais eu uso o karma, trabalho com o karma e sei das leis kármicas, então o que eu posso fazer? Transformar. Cada vez que eu erro, eu vou fazer um acerto. Eu não deixo aquele erro. A mulher e o homem vivem felizes se antes de dormir eles acertarem os seus pontos errados. Não dormir com pendência, porque senão vira uma bola de neve. Aí vem, porque no final nem sabe por quê. Aí acaba com tudo. Não, errou, conserta. Não durma sem consertar o erro. Esse é o segredo da felicidade conjugal. Dormir com acertos. Pronto. Aí é aquela farra depois. Aí acorda a criança, acabou com a farra. Então, o karma de geração que nós geramos, que é o mesmo processo, e é distribuído ao longo da vida. Às vezes eu gero tanto karma positivo que a minha vida prolonga. Às vezes eu gero tanto karma positivo e negativo, que não são compatíveis, que eu tenho que viver mais. Então, em vez de morrer com 74, eu vou morrer com 94. Às vezes eu resolvo isso de uma maneira tão inteligente, que ao invés de morrer com 74, eu morro com 60 e já venho com uma outra experiência. Homem, já fui legal, agora vou ser mulher. Já fui legal como homem. Vou ver se como mulher eu vou ser. Aí a gente nasce rapidamente. Agora existe um outro karma. Então eu falei do nascimento, falei do de geração e falo agora do imutável. Karma imutável é aquele que nós determinamos como somos espíritos que nós vamos ter e não tem conversa. E todos nós temos karmas imutáveis, positivos e negativos. Tem coisas que vão acontecer na nossa vida que vão nos dar sofrimento, que ninguém tira. Nem Pai de Santo, nem Deus, nem Jesus. Porque nós assumimos e tem que fazer porque nós como deuses determinamos. Por isso que Jesus, para muitas pessoas, falava, eu não posso te curar. Por quê? Não pode mexer no karma que era imutável. O outro ele cura, o outro ele empurrava. Olha, você acha que Jesus curou alguém e esse alguém não vai ter que pagar? Ele empurrou com a barriga, gente. Então ele fez o sujeito ressuscitar, Lázaro, ele fez um coxo andar, fez um cego enxergar, mas espera aí, mas depois o espírito dele vai ter que acertar tudo isso, a morada dele vai ter que acertar. Então na próxima, ele não é mais leproso. Mas espera aí, na próxima você não vai ter lepra, você vai ter uma coisa equivalente aí, você vai ter sífilis, que também é uma forma de lepra. Então você vai nascer sifilítico. Então o que ele fez? Transferiu. Ninguém tira a karma de ninguém. Então o karma tem que pagar. Nem Deus, nem Jesus tirou. Mas transferir você transfere, você cura. Mas espera aí, depois ele tem que resolver essas questões kármicas. Não tem como não resolver, tem que resolver. Você não pode tirar o karma e jogar no espaço, sumir com ele. Não, a não ser que eu assume. Jesus fez muito disso também. Alguns ele curou e não tiveram que pagar. Aqueles que tiveram muita fé, pessoas de valor, mas ele pagou por isso. Ele pagou com o próprio sangue o que ele tirou dos outros. E vocês viram o quanto que ele sofreu. Não precisa nem falar. Então o karma imutável a gente determina antes de nascer. E ele é imutável, ninguém muda. E nós temos karmas positivos e negativos. Por que temos karmas positivos? Porque eu posso ser tão ruim, tão maldoso, e gerar tanto mal, que o meu bem vai esgotar e eu não vou ter nada de bem. Então, não, ao longo da minha vida eu tenho aplicações positivas, apesar de ser muito ruim, de ser horrível, de ser péssimo. Porque para poder ter o jogo polar. Senão não tem o jogo polar. Por pior que eu seja, por pior que seja alguém, ele tem algo de bom dentro dele. Ou não. Qualquer bandido, mais sórdido que seja, tem coisa boa dentro dele. Então nós temos coisas positivas que são distribuídas ao longo da vida e não tem conversa. É mesmo. Agora eu posso deixar com que elas sejam então positivas, sejam mais fracas. Eu posso deixar serem mais fortes também, em cima de coisas positivas ou não positivas que eu fizer. Coisas ruins. Todos nós temos coisas ruins, doenças, problemas que vão acontecer ao longo da nossa vida. E ninguém tira. Mas eu posso piorar. Se eu piorar, meu fator kármico. Então a dor vai ser maior. Daquele câncer que eu falei do pulmão. Então vai ser pior. Vai ser mais dolorido. Não, mas eu tenho karma positivo. Aí eu não vou sentir tanta dor. Mas o câncer ninguém tira. É imutável. Vou ter. Mas só que eu não vou sentir dor. Eu vou morrer de outra coisa. Nem vou sentir aquele câncer. Porque eu tenho o fator positivo. E quantos homens lindos, maravilhosos, como Ramakrishna, que morreu de câncer bravo, generalizado, não sentia dor nenhuma. Porque karmicamente ele assumiu o câncer antes de nascer como Ramakrishna, no corpo humano. E ele morreu de câncer. Você fala, como é que um ser tão puro como ele teve câncer? Só que não doeu nada. É simplesmente algo que não está dentro dele. É algo da matéria. Ele não era material, vamos dizer. Nem sentia dor, nada. Então, simplesmente é uma questão kármica. Para comprovar que ele era humano também. Então, são questões da experiência dele. Se você não concorda, chama Ramakrishna
Krishna lá e discuta com ele, mas é questão dele. Então nós temos 3 karmas: de nascimento, de geração e imutável. Aí vocês vão entender porque alguém nasce cego, alguém que nasce idiota, com uma limitação qualquer. Então, isso é kármico. Por isso que nós temos que respeitar as pessoas que nascem com deficiências, porque elas foram homens e mulheres firmes que tomaram essa decisão antes de nascerem. Por isso que um defeituoso não é uma pessoa que merece desprezo, ou que muitas culturas matam, destroem, como os índios matam os filhos defeituosos. Isso é um erro muito grande, porque são pessoas de altíssimo valor, porque assumiram isso antes de nascer. Uma experiência limitada poderia ser outra, ele pode fazer o que ele quer, a gente como espírito faz o que quer. Ele assumiu uma limitação para quê? Para a evolução dele. Então, síndrome de Down, por exemplo. Down é fantástico, são pessoas maravilhosas. Down é amor puro. Vocês conhecem Down? Então eles parecem asiáticos, na forma não são, mas eles têm um amor puro, são muito espontâneos. Ele fala, bom, eu vou no banheiro. Vai mesmo, eu faço aqui, já faz aqui. Ele olha para a pessoa, você é feio, não gosto de você, você é burro. É sincero, não tem malícia, não tem maldade no que fala, são muito espontâneos, muito naturais. Você não gosta, fala, não gosta, você é feio, você é burro. Mas existe o karma familiar. Então uma família que tem um Down, pode ver, a maioria não nasce com deficiência, às vezes nascem bem, nasce de famílias ricas ou de famílias que têm condições de educar um Down. Então são pessoas mais abastadas, a maioria, e eles mexem para mexer com aquelas pessoas, para dar amor que eles não têm. Eles têm que trabalhar amor na marra, com os defeitos dos filhos, que de outra maneira eles não trabalham amor. É uma lição. Muito, não digo todos, mas muitos casos de Down não são karmas pessoais, são karmas familiares. E ele ganha, porque ele está trabalhando amor dentro dele, trabalhando franqueza, honestidade. Então ele evolui muito, Down, valores positivos. A gente não pode falar Down, ixi, esse nasceu Down como castigo. Não, às vezes um Down é um prêmio para a família ou para ele mesmo. Então não vamos mais dar risada de quem é defeituoso. Pelo contrário, admirarmos até que eles tiveram coragem de serem assim, fizeram-se assim. Existem sacolas coletivas, que são as sacolas kármicas também, só que são sacolões agora. Então tem a sacola, que é a sacola do Brasil, positiva e negativa, dos Estados Unidos, positiva e negativa. Os dirigentes americanos estão engordando a sacola da esquerda do povo americano. Isso vai repercutir. Aquela bomba atômica no dia 6 de agosto, em Nagasaki, Hiroshima, 6 e 9 de agosto, aquilo encheu muito a carga kármica dele. Porque não mataram só dezenas de milhares, centenas de milhares de japoneses que nada tinha a ver com a guerra, famílias, crianças, idosos, pessoas boas que não tinham nada a ver com a guerra, mas espalharam câncer para o mundo inteiro, que a poeira radioativa fica no ar, a terra gira e vai para toda a humanidade, por isso que proliferou câncer. Então eles são culpados por todo esse câncer que se espalhou por o mundo todo, por causa das bombas que foram jogadas, das explosões atômicas, no atol de biquínis, etc. O francês tem isso, o inglês tem isso, graças a Deus, nós brasileiros não temos, e muitos outros povos não têm também, graças a Deus, porque é um karma terrível. É a mesma coisa da sacola individual, é um sacolão coletivo. É a mesma coisa. Então a guerra, a peste, o cataclismo, as doenças, as violências que um povo sofre, as opressões que um povo sofre, são questões kármicas. O que Israel sofre é uma questão kármica pelo ódio, é uma questão kármica porque não querem se misturar, não querem dar o potencial fantástico que eles têm para a humanidade. Então são só deles, só com eles. Então isso gera karma. A gente não misturar raças, a gente não distribuir conhecimentos é karma. É karma e karma pesado. Então, é o mesmo esquema. Existe o karma de nascimento de uma civilização, de uma raça, o karma de geração e o karma imutável. E o Brasil tem um karma imutável maravilhoso, fantástico. Temos um karma imutável pesado, da época da Lemúria, que vai pegar do Rio de Janeiro para baixo, não São Paulo, mas pega Rio de Janeiro, parte do Paraná, Florianópolis e Rio Grande do Sul, até a Argentina, com certeza. É um karma pesadíssimo que a gente tem, desde épocas lemurianas. O São Paulo está numa boa, estamos numa plataforma aqui, tranquilo, 800 metros de altura, na Avenida Paulista, a mais paulista das todas as avenidas, onde o casamento começa no Paraíso e termina na Consolação. É como a Avenida Paulista. Só que a expressão é coletiva, são pestes, cataclismos, mortes, guerras e assim. Vamos falar da guerra, para a gente entender o mecanismo. Aí eu não deixo meu filho ir para a guerra, eu escondo debaixo da cama. Meu filho é medroso, fica debaixo da cama. Não vai para a guerra. Aí o outro vai. O outro teve que matar um monte de gente lá, porque foi mandado. Matou um monte de iraquiano lá. Por quê? Porque foi mandado para os Estados Unidos. O meu eu não deixei, escondi o meu filho. O que acontece? Ele, todos os iraquianos que ele matou, todas as maldades que ele matou, ele vai pagar sozinho? Não. Ele não paga nada. Quem vai pagar é a parcela dele e todo mundo paga. Todo americano vai pagar o karma do que os soldados estão fazendo lá, as barbáries que eles estão fazendo e tudo mais. Mas aquele que está tendo prazer em judiar dos presos lá, que vocês estão vendo pela televisão, esse além de pagar o karma coletivo junto com os outros, com todo mundo, todo americano, ele paga o dele também, porque ele está gostando de fazer isso. Sente prazer em matar. Aí o karma é pesado. Então o karma da guerra se distribui para toda a população
do país, é coletivo. Mas na hora que a pessoa faz da guerra um prazer para ele, vou derrubar aquele, aquele caiu legal, vou pegar outro. Aí não. Mas se for para defender a pátria, defender a si, defender aquilo que estão mandando fazer, pouco importa se é certo ou errado, distribui para todo mundo. Então existe o karma individual e o coletivo. Se não fizer nada, seguir ética na guerra, é distribuído para todo mundo. Então todo mundo vai pagar. A morte e o sofrimento de todo iraquiano vai cair em todos os americanos. Do afegão, todos. Do vietnamita, todos que morreram no Japão de bomba atômica, todos eles vão pagar. De todos que tiveram câncer devido àquelas explosões atômicas, experiências, todo o povo americano vai pagar. Não faz mal, já morreu, nasce chinês, vai pagar quando ele é chinês, mas ele traz isso na pendência dele. Ele pode, não é mais de raça branca, ele nasceu na raça negra agora. Bom, ele já mudou, já não é mais branco, é branquicelo lá, olhos azuis. Agora ele é um negro forte, de olhos escuros, porque nós nascemos em todas as raças. O fato de eu ser loiro, de olhos verdes, não quer dizer que eu era chinês na outra vida, que eu era japonês ou que eu era africano de raça negra. Raça não tem nada a ver. E às vezes uma pessoa orgulhosa nasce numa raça que tem menos condições hoje para justamente trabalhar o orgulho dele. E às vezes uma pessoa que não tem valor na raça dele, ele nasce numa raça melhor para poder desfruir de valores porque ele tem merecimento. Cor não quer dizer nada no karma. Então a gente nasce em qualquer raça, em qualquer situação, em qualquer família e assim por diante. Por que eu nasci na minha família? Por agregados kármicos. Não tenho nada a ver com meu pai, zero. Não tenho nada a ver com a minha mãe, zero. Eu fui colocado lá porque era o local ideal para eu evoluir. Conseguir ser o que eu sou melhor do que eu era quando eu nasci. Para realizar a minha missão. Dificuldade para todo lado eu tive. Por quê? Exatamente para ter valor. Todo mundo pensa, mas se nasceu em berço de ouro. Não, tudo na minha vida foi difícil, tudo dificílimo. Quanto mais difícil, melhor. Mais valor tem. Não é que eu penso de uma maneira diferente. Essa é a realidade. Agora, às vezes, a gente tem que nascer para dar tudo certo. Dando tudo certo, eu posso alavancar em cima daquilo coisas boas. Não tem regra. A regra do karma é não ter regra. Cada caso é um caso. Então, às vezes, eu posso ter todas as facilidades para ser melhor ainda. Às vezes, eu posso ter todas as dificuldades para ser melhor ainda. Depende da experiência, da situação, do momento que eu tenho e do meu projeto como espírito. Ele sabe tudo. Sabe por quê? Eu talvez como personalidade nunca vou entender, mas eu como espírito sei tudo por quê. Porque eu nasci assim, porque acontece assim. Então é fantástico. Existem hierarquias que cuidam da evolução. Nós não cuidamos do nosso karma. São os lípicas. São inteligências angélicas. São inteligências que cuidam do karma. São chamados de lípicas. Quando nós assumimos um umbral, o lípica se afasta e fala, o trambolho é teu. Agora nós então não temos mais lípicas. Nós é que temos que resolver 100% o nosso karma até o final de nossas vidas. Que é o caso do umbral que eu expliquei. Fora isso, quem administra o nosso karma são inteligências chamadas lípicas. São anjos que cuidam do karma. Chamados registradores kármicos. São aqueles que anotam tudo que acontece. Tossiu, tossiu. Fez, não fez, não fez. 100%. Mas não como estou falando, de uma maneira inteligente, de maneira rápida e imediata.